lá, gente, vamos terminar aqui neste vídeo a gravação das questões, né, resolução, comentários, das questões desse concurso do TRE do Paraná, certo? Realizado em 2012 pela Fundação Carlos Chagas, para cargos de nível médio. E nós, no vídeo anterior, nós comentamos aqui os itens das questões 21 e 22, e neste vídeo a gente vai aqui tentar comentar 3 questões, 23, 24, 25, para concluir, então, essas questões, os comentários, resolução dessas questões aqui restantes desse concurso TRE do Paraná 2012. Então, vamos aqui começando com a questão 23, uma questão sobre o navegador, né, da Microsoft, do Windows, que é o Internet Explorer. Devido ao modo de armazenamento do histórico de acesso em navegadores, é possível para diferentes usuários, acessando o mesmo computador, visualizar e até utilizar informações de outro usuário deste histórico, ou arquivos armazenados pelos navegadores, chamados também de cookies, né? Arquivos de texto que salvam as preferências de navegação de um usuário. No Internet Explorer 8, é possível navegar de forma privada, onde não será mantido o histórico de navegação. Então, no Internet Explorer 8, no Internet Explorer 9, é possível você abrir uma janela do Internet Explorer, chamada Navegação em Private, onde tudo que você acessar dentro dessa janela, certo, não será armazenado no computador. Então, por padrão, o Internet Explorer ele armazena dados da sua seção de navegação. Ele armazena o histórico, que são os endereços visitados recentemente, cópias de páginas da web, como imagens, mídias, que são exibidas nas páginas que você acessa, ficam armazenadas em arquivos no disco rígido do computador, né? Cookies e outros dados da sua seção de navegação. Então, como evitar que esses dados sejam, né, realmente, ou não sejam, aliás, armazenados no computador? Você pode iniciar uma janela chamada Navegação em Private, que é o que está aqui na letra B de bola dessa questão. Como é que você inicia essa tela? Tem 3 maneiras, basicamente, de você iniciar uma janela de navegação privativa. Então, com a janela do Internet Explorer já aberta, você pode usar o atalho de teclado, que é o Ctrl+Shift+P. Isso vale tanto para o Internet Explorer, como para o Mozilla Firefox, certo? Apenas no Google Chrome a gente vai usar uma outra letra, que é N de navio, Ctrl+Shift+N. Então, Ctrl+Shift+P, tanto no Internet Explorer como no Mozilla Firefox, Ctrl+Shift+N no Google Chrome, para iniciar uma janela onde os dados referentes à navegação dentro daquela janela não serão armazenados no disco local do computador, certo? Uma outra maneira no Internet Explorer também é você utilizar o menu Ferramentas, comando Navegação em Private, o que também no Firefox pode ser utilizado. E no Internet Explorer 8 ou 9, você também vai encontrar na barra de comandos um botão chamado botão Segurança. E quando você clicar na lista de opções também vai ter Navegação em Private. Então, quando você usa Ctrl+Shift+P ou pelo menu Ferramentas ou botão Segurança, Navegação em Private, você vai ver uma telinha como essa, do Internet Explorer. Em Private, você vai ver esse rótulozinho na barra de endereço. O In Private está ativado. Então, um textozinho que vocês vão ver aí no computador, ao ativar esse atalho de teclado, por exemplo, Ctrl+Shift+P na janela desse navegador, informando que a navegação em Private evita que o Internet Explorer armazene dados da sua seção de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. Então, no caso, esses dados referentes à sua navegação dentro desta janela, né, não serão armazenados no disco local do computador. Todas as abas que você abrir dentro dessa mesma janela estarão com esse mesmo tipo de proteção. E janelas também que você venha abrir por meio de links de uma janela que está em Private, também já abre com esse rótulozinho em Private, certo? Então, você pode iniciar uma navegação privativa, chamada Navegação em Private, no caso do Internet Explorer, que está no menu Ferramentas, que está no botão Segurança e que também tem um atalho de teclado que é o Ctrl+Shift+P. Então, uma janela sobre a janela que você já está utilizando vai ser aberta com essas informações e a partir daqui você pode usar o endereço que quiser, que essa navegação vai estar com esse tipo de proteção, evitando assim que os dados não sejam armazenados no disco local do computador.
Então, o nome desse recurso no Internet Explorer é InPrivate. No Firefox, por exemplo, também é muito parecido. É iniciar uma navegação privativa, que tem lá no menu Ferramentas. Ok? Então, isso responde aqui essa questão de número 23 sobre um recursozinho do Internet Explorer. Pode ser tanto 8 como 9, tem esse recurso. Próxima questão sobre o Windows XP, certo? Que também, mais uma vez, como a gente já falou em outros vídeos, é um tipo de questão que tanto faz o Windows XP ou o Windows 7, a resposta seria a mesma, tá? Mas, inclusive, a gente também vai fazer um comentáriozinho a mais sobre o Windows 7. O recursozinho do Windows 7 está relacionado aí a essa questão. Vamos lá. No Windows XP, com a utilização do Windows Explorer, é possível associar uma pasta compartilhada em uma rede a uma letra de unidade no computador. Então, geralmente, quando você, no Windows XP, abre aquele itemzinho chamado Meu Computador, você vê as unidades de disco que você tem no seu computador. Disquete, pendrive, HDs, unidades de CD, DVD, Blu-ray. Então, está dizendo aqui que é possível você associar a uma letra de unidade de disco, ou seja, como se fosse unidade de disco, uma pasta compartilhada em uma rede. Então, toda vez que você quiser ter acesso a essa pasta, você não precisa procurar na rede essa pasta. Você vai na janela Meu Computador e já tem lá o ícone como se fosse uma unidade de disco, com uma letra seguida de 2 pontos. E aí você já tem acesso direto a essa pasta que está compartilhada em rede. Então, a pergunta é, para efetuar esse procedimento de compartilhar, né, ou de atribuir a uma unidade de disco, uma letra de unidade de disco, essa pasta, é necessário escolher no menu Ferramentas a opção. Então, no caso, quando você clica no menu Ferramentas do Windows Explorer, né, tanto no Windows XP como no Windows 7, você tem uma opção que está aqui na letra C, Mapear unidade de rede. E quando você clicar nessa opção, você vai ver uma caixa de diálogo como essa aqui, ó. Certo? Então, no caso, você vai no menu Ferramentas, né, na janela do Windows Explorer, e clica na opção Mapear unidade de rede. Então, você vai ver aí uma tela como essa. Então, primeiro, especifique a letra de unidade para conexão e a pasta a qual você deseja se conectar. Então, você tem que especificar essas duas coisas. Qual é a letra que você deseja usar, atribuir a essa pasta. Aí aqui aparece assim, ó, Z2 pontos, que é o que você deve estar vendo aí também no seu computador. E quando você clicar na setinha que tem ao lado, você vai ver opções de outras letras, né, seguidas de 2 pontos. M2 pontos, O2 pontos. Você não vai visualizar letras de unidades já existentes no seu computador. Tipo C2 pontos do seu HD, não vai aparecer lá. D2 pontos de uma unidade de CD, de DVD, não vai aparecer lá. Então ele vai mostrar as letras disponíveis, diferentes daquelas que já existem, né, discos locais do seu computador. Você escolhe uma letra lá, indica uma letra seguida de 2 pontos, e logo abaixo você digita o endereço do compartilhamento da pasta. O endereço que essa pasta possui na rede. Se você não souber o endereço exato, preciso da pasta, você clica aqui no botão procurar que tem ao lado, que ele vai mostrar todas as máquinas compartilhadas na rede com suas respectivas pastas. E aí você vai tentando buscar, localizar essa determinada pasta que está em um computador na rede, selecionando o seu ícone e clicando no OK. Então, quando você concluir essas duas etapas, a primeira é bem simples, especificar qual a letra que você deseja atribuir a essa pasta e depois digitar o endereço dessa pasta na rede ou localizá-la, clica aqui embaixo no botão concluir. Então, toda vez que você quiser ter acesso a essa pasta, as informações dessa pasta, você já vai encontrar na sua janela computador, meu computador, como se fosse uma unidade de disco, certo? Ligada a essa pasta. Então, a opção aí se chama mapear unidade de rede. Eu falei aqui que ia fazer um comentário a mais para essa questão por causa do Windows 7. Essa questão é do Windows XP e indica que você deve ir no menu Ferramentas e clicar em mapear unidade de rede. Certo? É do Windows XP. Quando você está na janela computador do Windows 7, vamos abrir aqui. Iniciar computador. Lá na parte superior você tem alguns comandos. E um deles já é, ó, mapear unidade de rede. Então, quem tiver aí com o computador utilizando o Windows 7, pode iniciar computador e clicar
lá na partezinha superior da janela, já vai visualizar mapear a unidade de rede. Então pode clicar lá que vai ver aquela mesma telinha, vai ter exatamente o mesmo resultado. Você clicar aqui no menu ferramentas, primeira opção logo, mapear a unidade de rede. Então tem no menu ferramentas como especificamente na janela computador do Windows 7, numa barra da parte superior, chamada barra de comandos, mapear a unidade de rede, ok? Então, é o nome desse recurso que permite atribuir uma letra de unidade de disco a uma pasta compartilhada em rede. Mapear unidade de rede. Letra C para esta questão. E a questão de número 25 e última de informática desse concurso, TRE do Paraná 2012, fala sobre um programa do pacote BR Office, que é o editor de texto Writer. Então, ele tem aqui alguns itens relacionados a esse programa. Nós vamos indicar qual é o item que está certo, qual é o item que está errado, ok? Então, vamos ao primeiro. É possível definir o idioma para a verificação ortográfica individualmente do texto selecionado, de um parágrafo completo ou de todo o texto de uma vez. Ou seja, você pode pedir para que o BR Office Writer faça uma verificação ortográfica em todo o texto com base em um dicionário de um determinado idioma, ou não de todo o texto, somente do parágrafo onde você estiver com o cursor, certo? Ou somente de um trecho de texto, algumas palavras selecionadas. Realmente isso é possível. Como é que você vai fazer isso? Você vai no menu Ferramentas, certo? E nesse menu Ferramentas você vai ter uma opção para verificação de ortografia, idioma, com essas três opções. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, esse slidezinho que a gente preparou. Isso daqui nada mais, nada menos é do que uma janela do BR Office Writer com um textozinho e uma parte selecionada. E aí eu venho aqui no menu Ferramentas, Comando Idioma, e logo de cara a gente já tem essas três opções. Ferramentas Idioma, ou seja, definir um idioma para verificação de ortografia. Aí tem três opções. Para a seleção, somente para o trecho de texto que você selecionou. Para o parágrafo, onde você se encontra no momento, dentro do documento, ou para o texto todo. Então, se você tiver o BR Office instalado no seu computador, abra o Writer e com um textozinho você seleciona algumas palavras, clique no menu Ferramentas e aponte para o comando Idioma. Você vai ver exatamente essas três opções. Definir um idioma para verificação de ortografia, somente para o texto selecionado, para o parágrafo ou para o texto inteiro, todo, completo. Então, existe realmente essa possibilidade de verificação ortográfica individualmente para cada parte dessa. O item 1 está correto, verdadeiro. Vamos ao item 2. Uma das opções do menu Ferramentas permite ao usuário exibir rapidamente o número de palavras e o número de caracteres presentes no texto, tanto do texto selecionado como de todo o texto. Então, existe um comando no menu Ferramentas desse programa chamado Contagem de Palavras. O mesmo que no Word 2003, 2002 e versões anteriores, no menu Ferramentas tínhamos Contar Palavras, certo? E aí no Word exibia a quantidade de palavras, de caracteres, de parágrafos, de linhas e etc. No caso aqui do BR Office Writer, esse comando Contagem de Palavras, que está realmente no menu Ferramentas, uma das opções do menu Ferramentas, correto, se chama Contagem de Palavras, certo? Vai exibir a quantidade de caracteres de palavras, tanto de um trecho de texto selecionado, se não tiver nada selecionado, ele mostrará 0 e 0, certo? Para a parte selecionada, como para o documento inteiro. Então, seria mais ou menos isso daqui. Ó. Também preparamos um slide com isso. Digamos que você tem um texto no BR Office, você seleciona aí uma parte qualquer do texto. Vai no menu Ferramentas e clica nesse comando, Contagem de Palavras. Você vai ter, ó, seleção atual, tantas palavras, tantos caracteres. No documento inteiro, você já tem até agora tantas palavras e tantos caracteres. Então, o item 2 é verdadeiro. No menu Ferramentas existe um comando, o comando é esse, Contagem de Palavras, que exibe para o usuário tanto a quantidade de palavras como a de caracteres de um texto selecionado e também do documento inteiro. O item 2 também é correto, verdadeiro. E o terceiro e último item da questão diz que uma opção do menu Tabela
permite que o texto selecionado seja convertido em tabela, utilizando tabulações como possíveis separadores entre colunas. Bom, correto também. Anotem aí que no menu tabela existe um comando chamado converter. Você pode converter tanto um texto em tabela, como uma tabela em texto, certo? E no caso aqui é converter um texto selecionado, seja convertido em tabela. E aí o que vai acontecer? Você tem, digamos que uma determinada palavra, depois uma outra, depois uma outra. Você tem uma sequência de caracteres, depois uma outra. Como é que está separada essa sequência de caracteres? Ela pode estar separada por espaço de tabulação, normalmente é o que se utiliza para tabelas. Você digita uma palavra e tecla Tab no teclado, dá um espaço de tabulação. Digita outra. Quando você for converter um texto, esse texto em tabela, o editor de texto ele vai entender que cada textozinho que está separado por um espaço de tabulação deve estar em uma célula, ou seja, em uma coluna diferente. Tá? Você também pode usar ponto e vírgula. Você pode digitar uma palavra, ponto e vírgula, outra, ponto e vírgula. Então, você vai indicar o que vai estar numa célula, em outra, ou seja, em colunas diferentes, o tipo de símbolo ou recurso que você utilizou de um trecho de texto para outro. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu digitei aqui, ó, César, aí pressionei a tecla Tab, Maria. Então, você pode fazer isso também no seu computador. Com o Writer aberto, você digita uma palavra, pressiona a tecla Tab no teclado, aí vai ocorrer aquele espaço de tabulação, você digita outra palavra, Tab, outra palavra, depois seleciona. Pode indicar também ponto e vírgula, certo? Ou outro símbolo. Aí vem no menu Tabela, aponta para a opção Converter, aí tem aqui, de texto para tabela. Quando você clicar, aí vai aparecer uma telazinha como essa. Ó. Separar texto em. Aí tem aqui, ó, tabulações, ponto e vírgula, símbolo de parágrafo, ou outro qualquer. Você pode especificar. Eu peguei, digitei uma palavra, coloquei um símbolo, caractere do teclado, digitei outra palavra, coloquei esse símbolo. Então, você tem que indicar qual foi o símbolo, qual foi o caractere que você colocou. Então, o editor de texto, o Writer, ele vai entender que sempre que tiver um texto separado por aquele símbolo, já é para colocar dentro de uma célula diferente, ou seja, em uma coluna diferente. Então, no caso, vamos alternar aqui para a janela do BR Office Writer. Aí eu vou selecionar aqui, olha, César, Maria. As duas palavras separadas por um espaço de tabulação, usado com a tecla Tab. Depois vou em Ferramentas, Tabela, Converter, de texto para tabela. Aí tem aquela mesma caixinha de diálogo que a gente mostrou no slide, maior agora há pouco. Eu vou escolher a opção Tabulações, foi a tabulação de espaços que eu dei de uma palavra para outra, de um nome para o outro, clicar no OK. Então, o resultado, ele converteu o texto, os dois nomes, em tabelas. Em tabela de duas colunas. Uma célula César, na outra célula, na outra coluna, Maria. Certo? Então, o que nos mostra aqui, que esse item também está correto. Que é o terceiro e último desta questão. Uma opção do menu tabela permite que o texto selecionado seja convertido em tabela, de texto para tabela. Correto, é a opção converter. Utilizando tabulações como possíveis separadores entre as colunas. Sim, tabulações, ponto e vírgula, símbolo de parágrafo ou outro símbolo que foi especificado por você, que tenha sido utilizado para separar palavras, textos dentro da seleção. Então, correto. Tanto o item 1, como 2, como 3, B de bola. Então, essa foi a última questão cobrada, né, de informática nesse concurso do TRE do Paraná, realizado ano passado, 2012, pela Fundação Carlos Chagas. Então, a gente encerra aqui a gravação desse vídeo com esta